Havia um homem de meia-idade que, de repente, se encontra reencarnado no corpo de um jovem nobre de uma casa à beira do colapso. Sem escolha a não ser se adaptar, ele deve trabalhar incansavelmente para salvar sua nova família da ruína. Tudo começa quando esse homem desavisado abre os olhos pela primeira vez no corpo de Liam Hamilton, um jovem nobre. Enquanto se senta à mesa do jantar durante uma festa luxuosa, ele está completamente perplexo, incapaz de compreender como acabou ali quando, há pouco, estava apenas bebendo um energético em um bar após um longo dia de trabalho. Olhando ao redor, ele se depara com um espelho e fica horrorizado ao ver o rosto de uma criança olhando de volta para ele. A realização vem como um raio, e ele solta um grito ensurdecedor, atraindo a atenção de todos na sala, incluindo seu severo pai, o chefe da família Hamilton. O Sr. Hamilton, visivelmente irritado e envergonhado pelo escândalo de Liam, o repreende duramente. Ele lembra a Liam que, apesar de ser o quinto filho e o menos significativo entre seus irmãos, ele ainda é um membro da estimada família Hamilton e deve agir com a dignidade de um nobre o tempo todo. Liam permanece em silêncio, completamente perdido e sem ideia de quem é o homem que o está repreendendo e da situação bizarra em que se encontra. A empregada ao lado dele, confundindo sua confusão com tristeza por causa da bronca de seu pai, tenta consolá-lo. Ela comenta que ele deveria estar grato porque seu pai está de bom humor hoje, pois, em outro dia, as coisas poderiam ter sido muito piores. Ela então menciona casualmente a razão para o raro bom humor do conde. Ele finalmente tem uma filha depois de ter sido abençoado com uma sequência de filhos, e essa festa é uma celebração do aniversário dela. À medida que as peças começam a se encaixar, Liam começa a entender que, de alguma forma, foi forçado a assumir o papel de filho de um nobre. Supondo que seja apenas um sonho incrivelmente vívido e peculiar, ele decide dormir e tem certeza de que acordará de volta à sua vida antiga. Mas, quando a manhã chega, ele desperta no mesmo corpo de criança. A realização atinge-o com força. Isso não é um sonho, essa é sua nova realidade. Liam não tem ideia do motivo de ter sido jogado nessa situação bizarra, mas, sem outra escolha, ele começa a aceitar sua nova realidade e decide seguir em frente. Vestindo as roupas finas do jovem nobre que agora habita, Liam sai para explorar seus arredores. A primeira coisa em sua lista é verificar a varanda para ter uma visão melhor da propriedade Hamilton. Ao pisar na sacada, ele fica impressionado com a vasta extensão de terra ao redor da mansão, que a empregada orgulhosamente informa pertencer inteiramente à família Hamilton. Enquanto Liam ainda está tentando descobrir como se adaptar a essa nova vida estranha, seu irmão mais velho, Bruno, o chama para uma conversa séria sobre sua irmã recém-nascida. Este é Bruno, o quarto filho da família Hamilton, e ele parece já ter grandes planos para o futuro da irmãzinha. Ele declara com confiança que ela deve crescer para ser bela, para que possa se casar com a família real, um movimento que ele acredita ser a única maneira de garantir o futuro da família Hamilton. Bruno então começa a explicar a situação desesperadora em que a família se encontra. Os Hamilton estão à beira de perder seu status nobre, pois não conseguiram alcançar nada notável por 3 gerações. Seu pai, o atual chefe da família, representa a 3ª geração. Quando ele se aposentar, a liderança passará para um dos filhos da 4ª geração. Bruno está convencido de que não conseguirão alcançar nada significativo até lá, o que resultaria no rebaixamento dos Hamilton à condição de plebeus. Determinado a evitar isso, Bruno vê o possível casamento da irmã como uma oportunidade de ouro para salvar seu legado. Apesar de ter apenas 13 anos, um ano a mais que Liam, Bruno se comporta com uma maturidade muito além de sua idade e incentiva Liam a começar a pensar no futuro da família também. A conversa deles é interrompida quando seu tutor entra na sala para começar uma aula sobre os fundamentos da magia. Ao saber que está prestes a estudar magia, Liam mal consegue conter sua empolgação. Ele pula da cadeira, provocando uma mistura de constrangimento e confusão em Bruno, que fica surpreso com o entusiasmo do irmão. Tentando controlar as expectativas de Liam, Bruno o alerta que apenas uma em cada 100 pessoas possui o talento natural necessário para se destacar na magia, tornando as chances de sucesso muito pequenas. No entanto, Liam continua determinado, pois nunca teve essa chance em sua vida passada. Então, ele foca intensamente, ansioso para aprender. Depois da aula, Liam corre até a empregada, insistindo que ela o leve até a biblioteca. Seguindo sua orientação, ele começa a procurar livros sobre magia com entusiasmo. Seus olhos pousam em um livro intitulado Magia de Fogo para Iniciantes. Sem hesitar, ele folheia as páginas e segue os passos para lançar um feitiço básico de fogo. Concentrando-se, ele consegue acender uma pequena chama na ponta do dedo indicador.
A empregada, de olhos arregalados de espanto, elogia o jovem mestre por sua habilidade de conjurar magia de fogo na primeira tentativa. Ansioso para expandir seu conhecimento, Liam visita o escritório de seu pai para solicitar acesso aos grimórios da biblioteca. Seu pai, mal levantando os olhos do trabalho, concede permissão de maneira indiferente, demonstrando pouco interesse nas ambições de seu quinto filho. Mas, com a aprovação de seu pai, Liam não perde tempo, reúne livros e mergulha profundamente em seus conteúdos. Em pouco tempo, ele domina um feitiço de fogo chamado Corte de Chamas. Com apenas um mês de prática rigorosa, Liam domina o feitiço Corte de Chamas sem precisar de um grimório. Orgulhoso de seu progresso, ele exibe sua nova habilidade para Bruno, que fica chocado ao ver que seu irmão mais novo aprendeu o feitiço tão rapidamente por conta própria. Sentindo uma onda de rivalidade fraterna, Bruno agarra o grimório de Liam, determinado a descobrir um atalho para igualar a habilidade do irmão, mas suas tentativas não dão resultado. Percebendo a verdade, Bruno admite que a afinidade de Liam para a magia é extraordinária. Ele incentiva seu irmão mais novo a continuar seus estudos, prevendo que o talento de Liam lhe trará fama e status. No entanto, Bruno também observa que o crescente brilho de Liam pode acabar ofuscando o restante da família Hamilton. Curioso, ele pergunta se a dedicação de Liam faz parte de um plano para se tornar o próximo chefe da família. Mas Liam o tranquiliza, explicando que estuda magia apenas como um hobby e não tem intenção de competir pelo trono, especialmente contra seu irmão mais velho, Albrecht. Depois disso, Liam continua sua jornada mágica, dominando todos os feitiços de fogo para iniciantes do livro. Então, ele estabelece seu próximo alvo, os feitiços de gelo para iniciantes. O pai de Liam então se aproxima dele, tendo ouvido os rumores sobre suas recém-descobertas habilidades mágicas. Finalmente vendo algum potencial em seu quinto filho, o Sr. Hamilton decide demonstrar interesse, embora com uma boa dose de ceticismo. Ele então, cético, pede a Liam que mostre suas habilidades, e Liam responde congelando um livro usando sua nova magia de gelo. O Sr. Hamilton não se impressiona e, de forma desdenhosa, pergunta se isso é o melhor que Liam pode fazer. Mas Liam explica que acabou de começar a aprender magia de gelo e, para se provar ainda mais, revela que dominou todos os feitiços de fogo para iniciantes em apenas um mês. Essa revelação muda tudo, pois a expressão severa do Sr. Hamilton se dissolve em risadas, declarando que os céus finalmente devem estar sorrindo para a família Hamilton. Ele incentiva Liam a continuar seus estudos, garantindo que mais grimórios serão fornecidos se necessário. Pela primeira vez, Liam se sente genuinamente apoiado por seu pai, e esse incentivo desperta um desejo ainda maior de desenvolver suas habilidades. Mais tarde, enquanto Liam se dirige à floresta para treinar, ele percebe um dos mordomos sussurrando para seu pai sobre algumas más notícias. Sem saber do que se trata, Liam continua até a floresta, onde encontra um homem de casaco branco descansando sob uma árvore. O homem casualmente pergunta se Liam é um dos filhos dos Hamilton, e quando Liam confirma, o homem enigmaticamente diz para capturá-lo. Mas quando percebe que Liam não tem ideia do que ele está falando, ele imediatamente ignora seu próprio comentário, mudando de assunto. O homem pergunta sobre o grimório de Liam e, ao saber que ele está praticando magia de nível iniciante, oferece-se para lhe ensinar algo mais avançado. Ele imediatamente lança 5 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Liam fica intrigado e aceita ansiosamente, e o homem, impressionado com a falta de arrogância nobre típica de Liam, concorda em ensiná-lo alguns truques. Ele então começa com conjuração simultânea de feitiços, guiando Liam sobre como criar círculos mágicos com ambas as mãos. Liam então consegue conjurar feitiços de fogo de cada mão, e o homem o desafia ainda mais, introduzindo o conceito de lançar 3 círculos mágicos ao mesmo tempo. Mas, embora Liam domine a técnica, suas reservas mágicas não são suficientes para sustentar o feitiço. Apesar disso, o homem fica impressionado com o talento bruto de Liam e casualmente menciona sua própria habilidade de conjurar até 16 feitiços simultaneamente. Infelizmente, o tempo do homem é limitado, e ele lamenta não poder ensinar mais a Liam. Como presente de despedida, ele entrega a Liam um anel, chamando de Magipedia, um artefato que contém o conhecimento de centenas de grimórios de magia. Então, quando Liam coloca o anel no dedo, uma enxurrada de conhecimento mágico invade sua mente, enchendo seus pensamentos com centenas de feitiços que agora ele pode aprender à vontade. Empolgado com esse novo poder, Liam rapidamente domina um feitiço de ataque com vento. Mas, ao usá-lo, o misterioso homem que o estava ensinando desaparece no ar, deixando Liam completamente perplexo.
Momentos depois, sua empregada aparece, repreendendo Liam por vagar sozinho por um lugar tão perigoso e alertando que um indivíduo suspeito se infiltrou na propriedade. Ela então lhe entrega um livro sobre magia de invocação para iniciantes, um presente do Sr. Hamilton, e volta para a casa. Mas antes que Liam possa processar tudo isso, o enigmático homem reaparece repentinamente. Ele revela que apenas se escondeu para evitar ser visto pela empregada, insinuando repentinamente o perigo que ele pode representar. Com o tempo limitado, o homem oferece a Liam um último feitiço. Ele pede que Liam escolha um feitiço do livro de magia de invocação, e após algum tempo pensando, Liam seleciona um feitiço para invocar uma salamandra, um espírito de fogo de baixo nível. Seguindo as orientações do homem, Liam usa o anel para lançar o feitiço. A invocação é bem sucedida, e a salamandra é imediatamente absorvida pelo anel. O homem então explica que o anel funciona como um arquivo ilimitado, registrando cada detalhe do processo de invocação da salamandra. Impressionado com a utilidade do anel, Liam se oferece para devolvê-lo, assumindo que deve ser de grande valor. No entanto, o homem minimiza sua importância, descrevendo-o como uma ferramenta que simplesmente poupa o usuário de carregar grimórios pesados. Aliviado, Liam continua experimentando feitiços de invocação do grimório. Mas, quando se vira para buscar a aprovação do homem, descobre que seu mentor desapareceu novamente. Desta vez, o único vestígio deixado para trás é uma mensagem rabiscada no chão, instando Liam a continuar estudando magia e a nunca revelar seu encontro a ninguém. Embora seu tempo juntos tenha sido breve, Liam considera o homem seu mestre e sente imensa gratidão por sua sabedoria. Um mês depois, Liam dominou um impressionante arsenal de feitiços de ataque e invocação. Ele então combina suas habilidades para criar uma fornalha funcional, usando-a para produzir carvão branco. Um dia, Bruno visita Liam e fica surpreso ao descobrir que Liam já acumulou um grande suprimento de carvão branco e até mesmo um saco de cristais de Ecro, itens poderosos usados para restaurar energia mágica. Liam então explica com orgulho que criou os cristais sozinho, aproveitando 5 tipos de magia simultaneamente, uma façanha que destaca suas habilidades excepcionais. Bruno, impressionado com o progresso de seu irmão mais novo, expressa seu orgulho e compartilha seus planos para o futuro. Ele anuncia sua intenção de se casar com uma família nobre de baixo escalão para ganhar independência da casa Hamilton. Bruno então detalha a importância da independência, compartilhando um capítulo sombrio da história de sua família. Ele revela que, em uma tentativa desesperada de salvar seu status nobre, seu pai enviou um grande batalhão para lutar contra um monstro selado em uma terra distante. A campanha terminou em uma derrota devastadora, com apenas um punhado de soldados sobrevivendo. Mas, apesar desse fracasso, o Sr. Hamilton e seu irmão mais velho continuam implacáveis em sua busca para preservar a posição da família, mesmo que isso signifique recorrer a medidas drásticas. Temendo que Liam possa ser arrastado para esses esquemas, Bruno o incentiva a buscar sua própria independência. Levando o conselho de Bruno a sério, Liam embarca em sua busca pela independência financeira. Ele então vende seu carvão branco, ganhando um grande saco de moedas de ouro, e se presenteia com um delicioso prato de ramen em um restaurante local. Inspirado pela refeição, ele decide introduzir a cultura do ramen na casa Hamilton. Usando um espírito de gelo, ele desidrata macarrão para criar ramen instantâneo e ensina o chefe da família a prepará-lo. Confiante de que esse produto pode se tornar um negócio lucrativo, Liam apresenta sua ideia a um comerciante local. No entanto, o comerciante recusa, explicando que apenas o filho mais velho da família Hamilton, Albrecht, tem autoridade para conduzir negócios em nome da casa. Frustrado, mas sem desistir, Liam deixa a loja, ciente de que Albrecht estava escutando sua conversa. Consumido pelo ciúme das crescentes habilidades e ambições de Liam, Albrecht se aproxima e declara que não permitirá mais que Liam haja livremente. Liam, no entanto, retorna para casa e continua motivado a perseguir seus objetivos. Ele armazena suas criações em um sistema de armazenamento dimensional que criou usando um feitiço do anel. Para contornar o controle de Albrecht, Liam elabora um plano inteligente. Ele usa um feitiço de invocação não convencional para criar um clone de si mesmo, encarregando-o de viajar para terras distantes para vender seus produtos enquanto ele permanece para produzir mais. Alguns dias depois, Liam recebe o pagamento pelos itens que seu clone vendeu, depositado diretamente em seu sistema de armazenamento dimensional. Alegre, ele celebra o sucesso de seu plano, sabendo que sua jornada em busca de independência começou oficialmente. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro.
Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes youtubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. No dia seguinte, Liam chega à guilda dos caçadores após ser aconselhado por seu irmão mais velho, Albrecht. Ao entrar, ele percebe que a guilda é tão caótica e animada quanto ele tinha ouvido falar. No momento em que entra, os olhos dos caçadores experientes se voltam para ele, com expressões carregadas de curiosidade e ceticismo. Um caçador grisalho até zomba dele, perguntando se Liam veio fazer recados para sua mamãe. Liam, imperturbável pelas provocações desses veteranos em decadência, caminha diretamente em direção a um homem de aparência feroz, que ele presume ser o mestre da guilda. A intuição de Liam está correta, pois o homem se apresenta e imediatamente o reconhece como Liam Hamilton, confirmando que Albrecht havia informado sobre sua chegada. Mas antes de prosseguir, o mestre da guilda explica que Liam deve passar por um teste para determinar sua classe apropriada e garante que este é um procedimento padrão, pois impede que caçadores inexperientes sejam colocados em classificações que não conseguem lidar. Liam concorda sem hesitação, pronto para provar seu valor. Para iniciar o teste, o mestre da guilda instrui Liam a lançar um feitiço de ataque, sugerindo que ele leve o tempo que precisar para a invocação. Liam, confuso, pergunta o que é uma invocação. O mestre da guilda ri, achando que é uma piada, mas rapidamente percebe que Liam está falando sério. Elevando o nível do teste, o mestre da guilda diz a Liam para atacá-lo diretamente e não se conter. Liam decide dar tudo de si, sabendo que este teste determinará sua classificação. Com precisão e poder bruto, ele dispara múltiplas explosões ao redor da cabeça do mestre da guilda, deixando o homem de olhos arregalados, incrédulo. Os caçadores ao redor ficam igualmente chocados, sem palavras diante da intensidade da magia de Liam. Apesar do choque, o mestre da guilda mantém a compostura e decide atribuir a Liam a classificação B, reconhecendo suas habilidades impressionantes. Liam, no entanto, permanece impassível, sem dar indicação de estar satisfeito ou não. Ao sair da guilda, ele examina sua nova insígnia de rank B, sem saber como se sentir sobre isso. Enquanto está perdido em pensamentos, uma garota encantadora, de traços marcantes, se aproxima dele, apresentando-se como Azuna. Ela comenta sobre o perigo de caçar sozinho e propõe formar um grupo. Surpreso com sua beleza, Liam, que nunca perde uma oportunidade, concorda entusiasmado. Eles então apertam as mãos para selar o acordo e partem juntos. Enquanto caminham, Liam lembra Azuna de que eles não aceitaram nenhuma missão de caça da guilda. Ela explica que as missões só são atribuídas a caçadores de rank A ou superior. Caçadores de rank B, como eles, devem encontrar monstros perigosos por conta própria, matá-los e levá-los de volta à guilda para receber uma recompensa. Enquanto continuam, os dois são subitamente emboscados por uma matilha de lobisomens monstruosos. Sem saída, Azuna quase perde o controle, mas recupera a confiança quando Liam usa sua magia para colocar monstros autogerados dentro das bocas dos lobisomens. Sua tática inteligente deixa os lobisomens incapacitados e exaustos, permitindo que Azuna dê os golpes finais. Depois de derrotar todos os lobisomens, eles carregam suas presas de volta à guilda. Sua performance deixa os outros caçadores atônitos, destacando a própria inadequação deles. Até o mestre da guilda fica impressionado, especialmente porque eles conseguiram derrotar 42 lobisomens sozinhos. Reconhecendo seu potencial, ele lhes oferece uma missão de caça real. A missão envolve caçar um grande monstro lagarta que pode atrapalhar a chegada de um visitante importante à cidade mais tarde naquele dia. Enquanto Azuna está radiante por ter sua primeira missão oficial, Liam se concentra no desafio de lutar contra monstros infundidos com pedras mágicas, o que os torna muito mais resistentes do que bestas comuns. Quando encontram um monstro lagarta, as coisas rapidamente saem do controle. Apesar dos esforços, nada parece funcionar, deixando ambos exaustos. Até Liam tenta todos os feitiços de seu arsenal, mas nada parece eficaz contra a criatura, deixando-o frustrado e se sentindo impotente. Azuna, desanimada pela dificuldade da primeira missão, brinca sobre um meteoro cair sobre o monstro para acabar com o sofrimento deles. Inspirado pelo comentário dela, Liam elabora um plano para derrotar a criatura de uma vez por todas. Usando Azuna como isca, ele atrai o monstro para uma área deserta e convoca sua caixa de itens para derrubar uma enorme rocha sobre ele. O plano funciona perfeitamente, e eles acabam usando a mesma tática para derrotar um segundo monstro lagarta. Eles retornam à guilda com ambos os monstros a reboque, e seu sucesso deixa o mestre da guilda e os outros caçadores perplexos mais uma vez. O mestre da guilda se maravilha com o fato de terem conseguido derrotar duas criaturas tão formidáveis em tão pouco tempo.
Enquanto os outros caçadores continuam espantados, Azuna, sempre oportunista, tenta persuadir o mestre da guilda a aumentar sua recompensa. Ela aponta que, sem a intervenção deles ao derrotar o segundo monstro lagarta, o visitante importante poderia ter enfrentado sérios problemas. Reconhecendo a força do argumento dela, o mestre da guilda concorda e oferece multiplicar a recompensa original por 5. Isso faz Azuna sorrir satisfeita, mas Lian, como sempre, permanece indiferente. Mais tarde naquele dia, a cidade se reúne para aguardar a chegada do visitante importante. Enquanto está entre a multidão, Lian é abordado por seu irmão mais velho, Albrecht, que o parabeniza pelos recentes sucessos na guilda. Albrecht então o incentiva a continuar trabalhando duro antes de partir. Mas Azuna, observando a interação, imediatamente o rótula como rude. Lian concorda, observando que Albrecht sempre o viu como nada mais do que um incômodo. A conversa deles é interrompida quando o visitante importante chega. Enquanto ele atravessa a multidão, seus olhos se cruzam brevemente com os de Lian e Azuna, deixando Azuna impressionada com sua presença dominante. Mais tarde, Lian é formalmente apresentado ao visitante, que se revela como James Stanley. Durante a conversa, James comenta sobre as conquistas de Lian e menciona que conhece o pai dele. Mudando de assunto, James pergunta sobre o anel que Lian possui, alegando que ele pertencia a alguém que ele conhece chamado Raymond. Surpreso, Lian percebe que James está se referindo ao seu mestre. James inicialmente brinca que Lian pode ter matado Raymond para pegar o anel. Mas quando Lian esclarece que Raymond foi seu professor, a postura de James suaviza. Eles então trocam histórias sobre o tempo de Lian como aluno de Raymond, e James acha as anedotas divertidas. Intrigado pelo potencial de Lian, James decide testar o poder de um aluno treinado por Raymond. Ele então pede a um conhecido chamado Simon para se proteger do ataque mais forte de Lian. Normalmente, Lian não se preocupa com encantamentos, mas ele se lembra de ter lido que a recitação pode amplificar o poder de um feitiço. Com isso em mente, ele usa os nomes de seus 3 cantores favoritos como um encantamento improvisado e lança mísseis mágicos contra Simon. A princípio, a barreira mágica de Simon parece se manter firme, mas os mísseis implacáveis acabam rompendo sua defesa, deixando-o inconsciente. Testemunhando essa demonstração, James fica profundamente impressionado com as habilidades de Lian e, como recompensa, oferece-lhe o título de cavaleiro, garantindo-lhe a independência que há muito deseja de sua família. Mais tarde, naquele dia, James cumpre sua palavra e oficialmente nomeia Lian cavaleiro, esperando que esse novo status o ajude a sair da sombra de seus irmãos e a traçar seu próprio caminho. Após a cerimônia, James fica curioso sobre o tempo de Lian sob a tutela de Raymond. Conhecendo a natureza travessa de Raymond, ele pergunta se Lian já foi vítima das pegadinhas de seu mestre. A pergunta desperta uma memória vívida em Lian, que se lembra da vez em que Raymond lhe deu 100 kg de pó de ouro como presente de formatura, apenas para misturá-lo com a água de um lago e encarregá-lo de aperfeiçoar a habilidade de caixa de itens antes que pudesse acessá-lo. O que parecia ser um presente generoso era, na verdade, um teste de formatura disfarçado de desafio. Ao ouvir isso, James rapidamente deduz que o pó de ouro era apenas uma distração e que o verdadeiro presente provavelmente estava escondido por perto, embora não à vista. Determinado a descobrir a verdade, Lian revisita o lago. Usando sua caixa de itens, ele drena toda a água, revelando um leito seco. Enquanto caminha pela paisagem árida, ele reflete sobre as instruções enigmáticas de seu mestre. Depois de pensar um pouco, Lian elabora um plano. Ele separa cuidadosamente o pó de ouro do leito do lago e o devolve ao agora seco lago. No momento em que completa essa tarefa, uma porta oculta se revela, levando-o a uma câmara subterrânea sob o lago. Descendo as escadas, Lian descobre uma carta e um livro antigo esperando por ele. A carta explica que o livro, um grimório de nível máximo, é seu verdadeiro presente de formatura. Lian, animado, pega o livro e percebe que ele contém o poder de acessar um mundo inteiramente novo. Intrigado pelo potencial desse poder misterioso, ele dedica horas praticando seus feitiços. Mas, apesar dos fracassos iniciais, ele persiste e, após várias tentativas, finalmente consegue lançar um feitiço que conjura um espelho gigantesco. Ao atravessar o espelho, Lian se encontra em uma dimensão alternativa, um espaço expansivo totalmente separado do mundo dos conjuradores. Ele também aprende que esse espaço cresce proporcionalmente ao poder do lançador. Lian se maravilha com suas capacidades e percebe que, ao contrário da caixa de itens, esse espaço pode abrigar não apenas objetos, mas até pessoas, abrindo um reino de possibilidades infinitas.
Dominado pela gratidão, Liam silenciosamente agradece a Raymond por lhe deixar um presente tão poderoso. Um mês depois, Liam e Azuna se encontram lutando contra um monstro sapo gigante. Liam tenta usar salamandras de fogo contra ele, mas o ataque se prova completamente ineficaz. Em vez disso, o ataque enfurece o sapo, que se prepara para lançar uma devastadora rajada de raios. Sentindo o perigo iminente, Liam ativa seus poderes de outro mundo, puxando Azuna para seu espaço alternativo para protegê-los do golpe mortal do sapo. O sapo eventualmente colapsa de exaustão, dando a Azuna a oportunidade de dar o golpe final. Eles recuperam a pedra mágica do sapo e a levam de volta à guilda. O mestre da guilda fica surpreso que eles conseguiram completar a missão de Rank A, embora ele dê a maior parte do crédito a Liam, descartando o papel de Azuna. Isso a irrita, mas ela ignora, escolhendo se concentrar em seu desejo de ficar mais forte e igualar as habilidades de Liam. Aproveitando o momento, o mestre da guilda sugere que Azuna se torne a familiar de Liam, explicando que esse vínculo alinharia seus poderes com os dele e aumentaria significativamente suas habilidades. Azuna, radiante com a ideia, concorda imediatamente, apesar de uma ressalva: como sua familiar, ela não poderia recusar seus comandos. Ela brinca, acrescentando que não se importaria, mesmo se Liam decidisse ser sorrateiro com ela, tornando a situação ao mesmo tempo constrangedora e divertida. Sem objeções de nenhuma das partes, Liam concorda com o arranjo. O mestre da guilda então realiza o ritual, exigindo que Azuna beije as costas da mão de Liam. Assim que o vínculo é formado, o poder de Azuna aumenta, e ela ganha uma habilidade única que lhe permite se mover em velocidade sobre-humana, quase como o Flash. Embora impressionado com sua força recém-descoberta, Liam continua cético sobre a eficácia do contrato de familiar em aumentar habilidades tão rapidamente. Para testar suas dúvidas, ele decide tentar com outra pessoa. Azuna então recomenda uma mulher que conhece chamada Jod, e quando Liam a transforma em sua familiar, a transformação é igualmente surpreendente. Jod subitamente parece mais jovem e ganha a habilidade de curar os outros através de sua culinária. Dias depois, James convoca Liam para sua mansão com notícias sobre a chegada da princesa Scarlet. Ele elogia Liam por suas conquistas notáveis desde que chegou à cidade, explicando que esses feitos chamaram a atenção da princesa. James então revela que a princesa está ansiosa para ver os familiares de Liam em ação e observar suas habilidades únicas. No entanto, Liam recusa imediatamente, explicando que seria um insulto aos seus familiares, que são seus amigos de confiança, e não algum tipo de atração de circo. Depois que ele diz isso, James respeita sua decisão e o deixa ir sem insistir mais. Sem o conhecimento de Liam, a princesa Scarlet está, na verdade, disfarçada como uma empregada e ouve toda a conversa. Divertida e intrigada, ela assume com confiança que Liam não teria coragem de recusá-la se fosse confrontado diretamente. No dia seguinte, Liam é convocado para se encontrar com a princesa Scarlet, mas desta vez ela não está disfarçada, e sua presença completa não deixa dúvida sobre sua autoridade. Então, Liam sabe que terá que ser cuidadoso com suas palavras. Ao entrar no grande palácio, ele se ajoelha diante dela, oferecendo o respeito que seu status exige. Mas Scarlet, desinteressada por formalidades, ordena que uma cadeira seja trazida para ele. Ela não perde tempo mencionando como ouviu falar sobre seus feitos, derrotar uma lagarta blindada e, mais impressionante, um sapo gigante. Ela fica especialmente maravilhada por ele ter conseguido matar um sapo sem usar magia de alto nível, um feito que ninguém mais jamais realizou. No entanto, seu verdadeiro interesse está nos familiares de Liam, e ela pede para ele mostrar as habilidades deles. Liam rapidamente percebe que Scarlet está usando sua autoridade para fazê-lo obedecer, mas ele não está disposto a ceder. Polidamente, mas firmemente, ele recusa seu pedido. Os olhos de Scarlet estreitam ligeiramente enquanto ela pergunta se ele realmente pretende desafiar uma ordem direta de uma nobre. No entanto, Liam se mantém firme, não se importando com as consequências, determinado a não transformar seus companheiros em uma mera exibição para o entretenimento dela. Esperando raiva ou até mesmo punição, Liam fica surpreso quando Scarlet de repente começa a rir. Ela acha seus princípios inabaláveis divertidos e refrescantes. Ele é a primeira pessoa que ela encontra que valoriza sua moral mais do que as demandas da autoridade, e isso é algo que ela não pode deixar de respeitar. Assim, ela fica satisfeita e decide recompensá-lo na hora. Sem hesitação, Scarlet declara que Liam receberá o título de barão. Liam fica completamente chocado, insistindo que não fez nada para merecer tal honra.
Mas Scarlett, tendo gostado dele, ignora seus protestos e diz que ela é a maldita princesa e pode fazer o que bem entender. Ela também aponta que esse título garantirá que sua família mantenha seu status e segurança. Mas a generosidade dela não para por aí. Com um movimento majestoso, ela lhe apresenta um grimório de contrato de familiar. Enquanto o título o deixa atônito, aquele grimório o preenche com uma excitação incontrolável. Agradecendo profusamente, Liam deixa o palácio com um passo alegre, ansioso para desvendar os segredos de seu novo presente. Um pouco depois, ele está sentado na floresta lendo o grimório. Ele encontra os feitiços dentro bastante fáceis de ler, mas sabe que, até dominar o livro, seus contratos não serão permanentes. Enquanto prática, ele de repente percebe Bruno caminhando em sua direção. Liam fica surpreso, pois Bruno se casou e saiu de casa há algum tempo, então ele pergunta a Bruno o que ele está fazendo ali. Mas Bruno não tem um motivo real, ele só queria visitar e passar um tempo com seu irmão mais novo, principalmente para parabenizar Liam pessoalmente por se tornar barão, o que ele diz ser uma grande conquista. Bruno até brinca dizendo que Liam agora tem mais rank que o pai deles. Mas Liam não entende o que ele quer dizer, pois o pai deles é conde e ele é apenas barão. Bruno então explica que, embora os barões geralmente tenham um rank mais baixo do que os condes, este país divide os nobres em duas categorias, aqueles que herdaram seus títulos e aqueles que os conquistaram por feitos. Então, naturalmente, os nobres que ganham seus títulos são considerados mais impressionantes. Liam não sabia disso, mas mesmo depois de ouvir, ele não se importa muito, porque seu único foco é aprender mais magia. Mais tarde, enquanto Liam caminha pelos corredores do palácio, ele encontra Ali e o cumprimenta, mas Ali o ignora completamente. Então, Liam fica confuso, se perguntando por que Ali parece tão irritado. Ao mesmo tempo, Ali está furioso porque não suporta a ideia de que seu maldito irmão mais novo está de alguma forma ofuscando ele. Então, enquanto caminha, ele ouve duas criadas falando sobre as conquistas de Liam, e os elogios a Liam só alimentam sua raiva. Ele corre até elas, gritando que, se elas acham Liam tão incrível, deveriam sair e trabalhar para ele. As criadas rapidamente percebem que Ali está com ciúmes de Liam, então pedem desculpas e tentam acalmá-lo, mas Ali não para por aí. Ele pergunta se elas realmente acreditam que Liam é mais importante do que ele. As criadas, ansiosas para manter seus empregos, garantem nervosamente que ele é, claro, melhor que Liam. Sentindo-se um pouco mais calmo, mas ainda irritado, Ali se afasta, determinado a provar que ele é o melhor irmão, e jura que fará algo para mostrar a todos que ele merece mais reconhecimento do que Liam. No dia seguinte, Liam se encontra com Azuna e Jod na cidade. Os três rapidamente se tornam o centro das atenções, principalmente porque Jod e Azuna são inegavelmente deslumbrantes. Como resultado, todos os homens na multidão olham para Liam como se ele fosse o cara mais sortudo e mais odiado do mundo. Ignorando os olhares, Liam sugere que eles formem oficialmente uma pare. Ele deixa claro, no entanto, que não os pressionará a fazer nada que não queiram fazer. Mas felizmente, nem Azuna nem Jod têm objeções, então elas concordam em se juntar à equipe. Mais tarde naquele dia, a recém-formada pare segue para a floresta em uma missão, e durante a missão, Jod aponta com seu arco e faz um disparo perfeito, atingindo um lobo no pescoço. Quando o lobo vacila, Azuna corre para acabar com ele com um golpe limpo de sua espada. Liam, impressionado com a velocidade de Azuna, a elogia, observando o quanto ela ficou mais rápida desde que se tornou sua familiar. Jod entra na conversa, apontando que a visão dela melhorou significativamente desde que o contrato a fez voltar à sua versão mais jovem, e ela brinca dizendo que não tem mais visão de senhora idosa. Liam então pergunta curiosamente se ter uma visão melhor é sempre algo bom, e Jod assegura-lhe que sim, especialmente porque ela é uma arqueira. Aproveitando a deixa, Liam levanta a mão e lança um feitiço de aprimoramento nos olhos de Jod, aumentando ainda mais sua visão. Agora, ela pode ver muito além do que era possível antes. Azuna, intrigada, pergunta o que Liam acabou de fazer. Liam explica que foi um feitiço básico de aprimoramento para melhorar a visão de Jod. Jod fica empolgada e imediatamente pede para ele lançar um feitiço similar nela. Liam hesita, explicando que, embora ele possa aprimorar as habilidades de combate dela, o risco não vale a pena, pois o aumento de força pode colocar muita pressão no corpo dela, potencialmente causando ferimentos graves, como ossos quebrados. Mas feitiços como o aprimoramento de visão são seguros e eficazes. Graças ao feitiço, Jod agora pode fazer disparos de sniper a uma distância incrível, e ela está além de grata a Liam pela melhoria. Após um dia produtivo de caça, o grupo retorna à guilda, mas são recebidos por caos.
A guilda está em completa desordem, e quando perguntam o que aconteceu, eles são informados de que Ali causou um grande problema ao quebrar o selo da floresta. Então, Liam rapidamente faz as conexões. Ali, consumido pelos ciúmes, deve ter tentado derrotar o monstro selado na floresta em uma tentativa de se provar. Percebendo a gravidade da situação e se sentindo parcialmente responsável por ter empurrado Ali a tais ações imprudentes, Liam não perde tempo e sai correndo em direção à floresta, determinado a avaliar os danos. Liam e os outros logo chegam ao local, e a situação é muito pior do que poderiam imaginar. Muitos soldados estão gravemente feridos e muitos outros já estão no inferno, e esse navio faz com que Liam fique absolutamente horrorizado. Ele então vê Ali deitado no chão, ferido, então corre rapidamente até ele. Mas assim que Ali o vê, ele pula freneticamente, gritando que ainda não falhou. Mas nesse momento, o mestre da guilda entra com uma vara e bate na cabeça de Ali, murmurando que a situação já está caótica o suficiente sem um nobre inseguro e louco correndo por aí tornando tudo pior. Depois que Ali é levado, o mestre da guilda se aproxima de Liam e lhe diz que está feliz por ele ter vindo. Azuna então pergunta o que diabos está acontecendo, então o mestre da guilda explica que o dragão demônio Raiden foi uma vez selado nesta floresta pelo tataravô de Liam. Mas o maldito Ali quebrou o maldito selo em uma tentativa fracassada de derrotar Raiden, e agora a besta está solta. O mestre da guilda diz que eles sabem como lidar com Raiden e ele já reuniu as pessoas necessárias para fazer isso. Mas o verdadeiro maldito problema são os filhos de Raiden, e esses pequenos Hons são os responsáveis por toda a destruição até agora. Além disso, se eles podem causar tanto dano, é aterrorizante pensar no que o verdadeiro Raiden pode fazer quando recuperar suas forças. Mas, felizmente, o grande Raiden foi selado por tanto tempo que levará cerca de uma semana para ele se recuperar o suficiente para atacar. Então, se eles conseguirem reselá-lo antes disso, poderão evitar o desastre. Liam está determinado a ajudar, então corre até a localização de Raiden e o encontra guardado por seus 3 pequenos rens. Os pequenos rens não são tão grandes, então Azuna decide correr o risco e parte para um ataque. Mas antes que ela possa atacar, um dos pequenos rens dispara uma enorme bola de fogo nela. Ela mal desvia, mas a árvore atrás dela é completamente vaporizada. Liam então tenta usar seus mísseis mágicos para atacar o pequeno rim, mas eles contra-atacam com bolas de fogo, cancelando seu feitiço. Percebendo que seu ataque mais forte não é suficiente, Liam começa a se sentir preso, mas então lembra que tem um último truque que pode tentar. Liam então diz a Azuna para pegar Jod e correr. Embora hesitem, elas obedecem e recuam. Os pequenos rens então avançam diretamente em direção a Liam, mas antes que eles cheguem até ele, ele abre seu portão de outro mundo, criando um portal. Os pequenos rens, incapazes de parar a tempo, caem no portal e ficam presos dentro de outra dimensão. O mestre da guilda fica surpreso que Liam tenha conseguido derrotar os 3 pequenos rens sozinho, mas Liam, igualmente surpreso, admite que foi por pouco. Agora que os pequenos rens não são mais uma ameaça, o mestre da guilda chama todos para começar o processo de selar Raiden novamente. Enquanto as preparações começam, Azuna e Jod retornam ao lado de Liam, e ele fica aliviado ao ver que estão ilesas. Elas perguntam sobre o feitiço que ele usou para lidar com os pequenos rens, e Liam explica que é um feitiço dimensional que cria um espaço separado, e também que eles não voltarão mais porque, no seu nível atual, qualquer coisa presa no feitiço dimensional dele é apagada quando o portão se fecha. Justo quando Liam termina de explicar, uma voz ecoa em sua mente, num piscar de olhos, ele é puxado para a consciência de Raiden, dentro da mente do dragão. Raiden o cumprimenta, chamando-o de humano com uma alma imensa, e exige saber quem ele realmente é. Liam fica confuso, implicando que ele é apenas um humano comum, mas Raiden claramente não acredita nele. O dragão observa que a alma de Liam está encarnada em uma linha, o que só aprofunda o mistério. Percebendo o que Raiden pode querer dizer, Liam se lembra de sua reencarnação no corpo de Liam Hamilton e se pergunta se Raiden sabe algo sobre isso. No entanto, Raiden não tem respostas, e o que ele sabe é que a vida de Liam está destinada a ser extraordinária. Ele faz uma proposta surpreendente. Raiden oferece acompanhar Liam, prometendo não causar mal a ele ou a qualquer pessoa ao seu redor. Em vez disso, ele se compromete a ajudar Liam a crescer e refinar suas habilidades. Liam não sente hostilidade de Raiden e, intrigado com a oferta, aceita o acordo. Então, num instante, o corpo de Raiden começa a se dissolver e sua essência é absorvida pela alma de Liam, deixando uma marca brilhante em forma de dragão na mão de Liam. Liam imediatamente sente uma onda de poder percorrendo seu corpo.
Para testar, ele dispara um míssil mágico para o céu e fica chocado quando consegue controlar e lançar 17 feitiços simultaneamente. Então, está claro que o poder de Raiden aumentou dramaticamente suas habilidades. No entanto, o poder recém-descoberto vem com consequências imprevistas. O mana denso emanando do corpo de Liam faz com que todos ao seu redor sofram com fortes dores de cabeça. Liam então percebe que todos ao seu redor estão lutando e rapidamente percebe que seu mana descontrolado é o culpado. Então, ele o reprime imediatamente e pede desculpas por sua imprudência. Para mostrar sua sinceridade, ele oferece ao mestre da guilda 10 kg de pó de ouro e sugere usá-lo para cobrir os custos de tratamento dos feridos na batalha. Mais tarde, naquela noite, Liam se encontra com seu pai, que expressa uma gratidão sincera. As ações de Liam não só evitaram um desastre, mas também minimizaram os danos causados pela imprudência de Ali. Seu pai também menciona que James ainda está na cidade, então a notícia das conquistas de Liam provavelmente chegará à capital real em breve. Nessa noite, Liam vai para a cama exausto, mas acorda na manhã seguinte com uma surpresa: 2 novos feitiços apareceram em sua mente. Então, ele corre animado para testar os feitiços. Após várias horas de tentativa e erro, ele consegue lançar um feitiço, invocando um pequeno Raiden. Ele então descobre que ainda não está pronto para combate, mas com mais prática, Liam planeja torná-lo útil em batalha. Então, agora é mais como um animal de estimação fofo. Então, enquanto Liam brinca com o pequeno Raiden, a princesa Scarlet se aproxima, sem ser notada, e vê ele usando magia. Ela reconhece imediatamente como magia sagrada. Embora já soubesse que Liam era talentoso, a revelação de que ele pode usar magia sagrada em sua idade a deixa atônita. No entanto, não é por isso que Scarlet está ali. Scarlet veio entregar a recompensa de Liam por derrotar o dragão demônio. Embora tenha esperado conceder-lhe um título nobre mais alto, os outros nobres se opuseram a um filho sem terra sendo promovido tão rapidamente. Mas, em vez disso, ela lhe concede a Ordem da Fênix, 3ª classe. Então, antes de sair, ela pede a Liam para explicar exatamente como ele derrotou o dragão, pois ela pode precisar declará-lo um herói nacional, dependendo dos detalhes. Mas Scarlet fica horrorizada quando Liam admite ter absorvido o dragão demônio. Ela momentaneamente duvida de tudo o que pensava sobre ele, mas então se lembra de vê-lo usar magia sagrada, o que complica seu julgamento. Mas, então, ela finalmente o avisa para manter a verdade sobre Raiden como um segredo absoluto. No dia seguinte, uma caixa contendo 3.000 moedas de ouro chega como dinheiro de silêncio. Liam fica perplexo com a insistência de Scarlet em manter o segredo, mas decide seguir com isso, sem saber por que essa revelação é tão malditamente perigosa. Mais tarde, o Conde James chama Liam para sua mansão para uma conversa e pergunta ansiosamente se é verdade que ele aprendeu a usar magia sagrada. No entanto, Liam está preso em um dilema. Ele não pode revelar a verdade devido à sua promessa à princesa Scarlet, o que o coloca em uma situação desconfortável. James percebe a hesitação de Liam e esclarece suas intenções, assegurando a Liam que sua empolgação vem de uma admiração genuína pelas conquistas de Liam. Ele ainda tranquiliza Liam, dizendo que suas conquistas consolidaram seu lugar na família nobre. No entanto, James revela a origem de sua curiosidade. A princesa Scarlet enviou uma recompensa à família de Liam por derrotar o dragão, sem consultar o rei. Além disso, testemunhas afirmaram que o grande dragão Fi se transformou em uma luz ofuscante e entrou no corpo de Liam. Com base nisso, James assume que Liam deve ter formado um contrato com o dragão Fien, adquirindo a habilidade de usar magia sagrada. Liam, que já aceitou dinheiro para manter o segredo da princesa Scarlet, quer inventar uma mentira convincente. Infelizmente, sua falta de criatividade o faz perder o controle, e ele conta a verdade sem nenhum problema. Envergonhado, Liam admite que aprendeu alguns feitiços sagrados e se desculpa mentalmente com a princesa Scarlet por ser um péssimo guardador de segredos. James, no entanto, fica encantado com a honestidade de Liam e pede que ele demonstre os feitiços que aprendeu, pois isso lhe daria uma compreensão melhor dos talentos de Liam. Então, Liam concorda e usa um feitiço sagrado chamado All Clear em James, explicando que ele remove todos os males de status, incluindo veneno e petrificação. Os efeitos são imediatos. James sente a pureza da magia e comenta que não é à toa que a magia sagrada é conhecida como a magia dos deuses. Para dar a Liam uma compreensão mais profunda de sua reputação divina, James começa a contar a história lendária da Guerra dos Três Grandes Dragões. Nessa guerra antiga, 3 majestosos dragões travaram uma batalha implacável pela sobrevivência. Em um dia fatídico, a guerra terminou abruptamente com um dragão triunfando sobre os outros.
Lendas dizem que sua vitória foi devido a alguém que usou magia sagrada em seu nome. A história segue descrevendo como o dragão vitorioso formou um vínculo com um humano. Juntos, eles usaram a magia sagrada para estabelecer uma nação, nenhuma outra senão a que Liam agora chama de casa. Embora muitos possam supor que o dragão se casou com um humano e teve filhos, James tem uma perspectiva diferente. Ele teoriza que o dragão foi absorvido pelo humano, assim como Liam absorveu o dragão Fienheiden e se tornou um com ele. Esse paralelo faz parecer que Liam está recriando a própria lenda por trás da fundação de sua nação, o que preocupa profundamente James não apenas pelo bem de Liam, mas por toda a sua família. Se Hayden realmente for um dos 3 grandes dragões que entrou em um profundo sono depois de se separar de seu humano escolhido, isso significaria que a família Hamilton selou o fundador original de sua nação. Tal ato desacreditaria a conquista histórica da família, possivelmente levando à perda do status nobre da família. E isso nem é o pior. Dado o tempo que Hayden foi selado, ele pode guardar rancor e planejar se vingar da nação por sua traição percebida. Embora isso não seja verdade, Liam agora enfrenta o monumental desafio de provar isso. Determinado, ele reflete sobre sua conversa com Hayden e tranquiliza James de que o dragão não guarda maus sentimentos. Ele explica que Hayden se fundiu com ele puramente por curiosidade sobre sua vida. Satisfeito com essa explicação, James conclui que Liam pode muito bem ser o salvador de sua nação. Com isso, James permite que Liam saia. Liam, ansioso para clarear sua mente, vai para a cidade, onde logo encontra seus 2 leais familiares, Azuna e Jod. Então, Azuna de repente pega a mão de Liam e o puxa para longe da multidão agitada antes que alguém o note. Liam, confuso, pergunta o que diabos está acontecendo. Então Azuna explica que a palavra sobre sua grande conquista se espalhou, e agora todo aventureiro da cidade quer se juntar ao seu grupo. Ela lhe entrega uma lista extensa de candidatos, deixando-o com a tarefa assustadora de escolher o próximo companheiro de equipe. Mais tarde, Liam retorna para casa e é recebido pela empregada, que o informa que ele recebeu centenas de propostas de casamento. Mas, quando ele mal olha para uma delas, seu irmão mais velho, Bruno, aparece, insistindo que Liam se case com a garota que ele escolheu pessoalmente para ele. No entanto, Bruno está mais curioso sobre as últimas conquistas de Liam, perguntando por que até os nobres de alto escalão estão tão ansiosos para se aliar à sua família por meio de casamento. Cumprindo sua promessa à princesa Scarlett, Liam cuidadosamente evita revelar que absorveu o dragão, e com seu melhor rosto de pôquer, ele reza para que Bruno largue o assunto. Naquela tarde, Liam leva Azuna e Jod para a floresta. Lá, ele usa seu feitiço Otervorod para transportá-los para uma nova dimensão, revelando com orgulho uma casa que ele construiu totalmente sozinho. Ele demonstra seu domínio do feitiço enquanto os mostra ao redor. Então, para melhorar a sensação natural do ambiente, Liam convoca um espírito sombrio de baixo nível para criar escuridão e simular a noite. Ele também convoca o espírito do fogo, Salamandra, para acender a lareira. Quando Jod comenta que o espaço ainda está muito escuro, apontando que o espírito sombrio deveria ser capaz de ajustar o nível de escuridão, Liam percebe que o espírito ainda não tem essa capacidade. Determinado a corrigir isso, ele decide fazer o espírito sombrio evoluir para uma versão de nível médio e vinculá-lo como seu familiar, permitindo que ele evolua. Agora, o espírito sombrio pode controlar a iluminação perfeitamente, envolvendo o espaço com uma atmosfera mais natural. Usando seu anel, que também funciona como um dispositivo de armazenamento de feitiços mágicos, Liam absorve as habilidades do espírito sombrio, aprendendo a convocar espíritos de nível médio. Construindo sobre esse progresso, ele atualiza seu espírito salamandra para uma versão de nível médio também. Em seguida, usando o mesmo método, Liam atualiza seus outros familiares, armazenando ou convocando feitiços em seu anel e dominando-os todos de uma vez. Radiante com seu progresso, Liam mal pode esperar para explorar esses feitiços recém-dominados. Sua paixão por magia o impulsiona para a frente, e com o pedido de Hayden em mente, ele se prepara para a próxima fase de sua jornada. Na floresta, pouco depois, Hayden chama Liam para convocar seu filho usando o feitiço de invocação que ele havia praticado. Liam consegue convocar um jovem dragão. Surpreendentemente, o dragão o leva a uma vila secreta de fadas, onde as pixis estão brincando felizes. No entanto, sua alegria rapidamente se transforma em medo quando elas avistam um humano sujo e começam a fugir em pânico. As pixis só param de fugir quando ele diz que foi enviado por Hayden. Como prova, ele levanta o jovem dragão para que elas vejam. As pixis reconhecem o dragão e acreditam nele. Liam então explica que foi enviado para protegê-los, já que eles têm sido vítimas de humanos gananciosos caçando suas asas para lucro.
Hayden havia anteriormente os protegido com uma barreira mágica, mas agora ele deseja que Liam assuma essa responsabilidade. Para começar, Liam lança um feitiço de contrato em uma das Peixes e a nomeia Raina. O feitiço transforma a pequena Peixe em uma elfa adulta. As outras Peixes ficam impressionadas, e até Hayden parece surpreso com essa evolução inesperada. Ele informa a Liam que criaturas mágicas podem frequentemente desencadear seu crescimento em formas mais avançadas. Ao testemunhar a transformação de Raina, as outras Peixes rapidamente pedem a Liam para nomeá-las também. Então, sem perder tempo, Liam nomeia todas as Peixes, resultando em uma série de evoluções semelhantes. Sobrecarregadas de gratidão, as recém-transformadas elfas agradecem-lhe profusamente e até declaram sua lealdade e amor por ele, querendo ajudá-lo como suas familiares. Enquanto as elfas perguntam o que podem fazer, Liam instrui sem saber o que fazer, dizendo para elas construírem uma aldeia onde possam viver e prosperar. Ele então nomeia Raina, a primeira Peixe que ele evoluiu, como a chefe da aldeia, e ela aceita o papel com entusiasmo. Então, enquanto as elfas se ocupam de descobrir como construir casas, Liam, exausto de toda a excitação, decide explorar. Ele logo sente uma forte energia mágica emanando da floresta. Seguindo-a, ele tropeça em uma árvore massiva com um fruto brilhante. Raina, que o seguiu, explica que o fruto é uma reunião concentrada do poder mágico que as Peixes têm armazenado ao longo dos anos. Nesse momento, o dragão incentiva Liam a comer o fruto, e Raina concorda. Sem hesitar, Liam corta o fruto e dá uma mordida. Imediatamente, seu corpo começa a brilhar, e ele sente seu poder crescer exponencialmente. Para testar isso, ele dispara alguns mísseis mágicos, maravilhado com a força aumentada deles. Satisfeito com suas habilidades aprimoradas, Liam deixa a aldeia. No dia seguinte, Liam retorna para verificar o progresso das elfas e fica imediatamente desapontado com suas habilidades de construção desastrosas. A casa delas parece uma pilha triste de galhos e folhas jogadas juntas por uma criança. Em sua defesa, nenhuma delas fez aula de engenharia. Enquanto Liam fica parado lá ponderando sobre o desastre, um grito alto ecoa à distância. Correndo em direção ao som, eles descobrem um grupo de bandidos esfarrapados que capturaram uma das elfas. Ao ver Liam, os bandidos assumem erroneamente que ele é apenas um garoto inofensivo, então um deles confiantemente corre em direção a ele. Mas Liam facilmente explode o tolo em oblívio com seus mísseis mágicos. O resto dos bandidos, não aprendendo com o erro do amigo, corre em direção a ele também. Mas desta vez, Liam invoca seu duplicado e, juntos, eles destroem magicamente os bandidos em pouco tempo. As elfas ficam emocionadas com o poder avassalador de Liam, mas ele está mais preocupado com a segurança delas. Percebendo que a área é muito perigosa, ele usa seu feitiço Outro Mundo para olhar em outra dimensão. Inicialmente, ele se preocupa que não será grande o suficiente para abrigar as elfas, mas graças ao impulso que recebeu do fruto mágico, a dimensão é muito maior do que ele esperava. Então, Liam rapidamente incentiva as elfas a entrar no portal, transportando-as para a segurança. Quando elas chegam em sua nova casa, as elfas ficam impressionadas com a rapidez com que viajaram. Liam explica que essa terra pertence a ele e que as manterá seguras contra os bandidos. Sobrecarregadas pela bondade dele, as elfas se ajoelham e imploram para que ele se torne seu líder. Algumas até sugerem nomeá-lo como rei. Envergonhado e sentindo-se indigno do título, Liam se contenta com a liderança, achando que é bem menos pressão. Mais tarde, Liam trata as elfas com um banquete de Raimon enquanto pratica a magia sagrada de alto nível que Hayden lhe deu. Depois de 4 dias difíceis de tentativas e erros, ele finalmente domina o feitiço. Ansioso para testá-lo, ele foca em um local, coloca seu duplicado lá e se prepara para teleportar todos de uma vez. Reunindo as meninas, ele ativa o feitiço, e em um instante, elas se encontram em um novo local. O destino delas é revelado como um lugar misterioso chamado as Terras Seladas. Então, as meninas se maravilham com a paisagem bela e misteriosa. Liam fala animadamente sobre como quer aperfeiçoar ainda mais o feitiço, sonhando em se teletransportar para qualquer lugar com facilidade. Nesse momento, Liam dá um passo à frente, estica a mão e quebra o selo da terra, revelando uma vista mais vibrante e deslumbrante. As elfas ficam empolgadas com a transformação, mas antes que elas possam se estabelecer ali, elas enfrentam o problema da água. Para resolver isso, Liam invoca um espírito da água e pede ajuda para encontrar uma fonte de água. Com a ajuda dela, ele rapidamente localiza um ponto adequado e a agradece pela ajuda. Com isso, o problema da acomodação das elfas está quase resolvido, e Liam sente uma sensação de realização.
Ele então passa os próximos dias treinando na floresta para diminuir o tempo de conjuração de seu feitiço de teletransporte. Após muitas tentativas e erros, ele finalmente consegue ter sucesso. Sua empolgação é ilimitada. Mais tarde, Liam se prepara para deixar a aldeia e confia aos jovens dragões a responsabilidade de vigiar as elfas enquanto ele está fora. Usando seu feitiço recém-aprimorado, Liam se teletransporta até o palácio da princesa Scarlet. A princesa então pergunta se Raiden lhe falou algo sobre uma terra prometida. Liam nega, mas menciona ter descoberto uma terra selada, o que desperta seu interesse. Ela pede para ver, mas Liam pede um favor primeiro. Mais tarde, Scarlet apresenta Golak, o engenheiro da corte real. Usando um contrato familiar, Liam cria uma cópia de Golak para ajudar na construção da aldeia das elfas. Uma vez que isso é feito, Liam leva Scarlet e a cópia até a Terra Selada, e ao vê-la, Scarlet fica maravilhada, acreditando que pode realmente ser a Terra Prometida da lenda. Para testar sua teoria, Scarlet produz um anel antigo, e quando Liam o toca, toda a Terra brilha com poder e começa a flutuar. A princesa fica chocada com a visão, e sua voz começa a tremer enquanto ela se inclina profundamente diante de Liam, chamando-o de Mestre da Terra Prometida. Ela expressa seu desejo de se unir a ele na construção de uma nova nação nesta terra, e isso faz Liam sentir como se fosse um sonho surreal. Mas o peso da situação logo se instala, pois ele percebe que suas responsabilidades estão apenas começando. Então, vemos o mago da corte preparando a área enquanto Liam enfrenta uma batalha intensa com a fera local. Usando feitiços de mísseis flamejantes, ele conseguiu derrotar a criatura e reivindicar a vitória. Depois, Liam se virou para a princesa e perguntou se ela pretendia retornar ao seu reino. Ela respondeu que estava lá para servi-lo caso precisasse de algo, acrescentando que preferia que ele não a chamasse de princesa, mas a chamasse pelo nome. Liam hesitou, apontando seu alto status, mas a princesa o tranquilizou, explicando que sua família carregava a linhagem do Grande Dragão, assim como ela, e que seu dever era servi-lo o tempo todo. Liam informou a ela que o dragão queria lhe mostrar algo, e ela imediatamente concordou, afirmando que estava pronta. Então, chegaram a um portão maciço e entraram, apenas para encontrar outro dragão colossal descansando lá. Liam observou a criatura e percebeu que parecia ser feita de metal. De repente, o dragão abriu os olhos e soltou um rugido ensurdecedor. Assustado, Liam procurou respostas do dragão dentro dele, que explicou que aquele era o guardião da terra, com seu nome inscrito em uma escrita antiga na testa. O dragão dentro dele disse a Liam que, para obter a obediência do guardião, ele precisava apagar uma das letras de seu nome. A princesa rapidamente identificou a segunda letra, e Liam usou sua magia para apagá-la. Instantaneamente, o dragão guardião cessou sua hostilidade, curvando-se a Liam em submissão. A princesa se aproximou do dragão e o tocou, percebendo que ele permanecia calmo. Ela explicou a Liam que o dragão reconhecia a linhagem de sangue dos dragões fluindo dentro dela. Satisfeito, Liam deixou a princesa com o dragão guardião, mas de repente se lembrou de sua conversa anterior e percebeu que acidentalmente a havia chamado de princesa novamente, um deslize que a havia irritado antes. Corrigindo-se rapidamente, ele a chamou de Scarlet. Ela sorriu calorosamente para ele, tranquilizando-o de que permaneceria com o dragão para cuidar dele até que suas feridas se recuperassem totalmente. Voltando para a cidade, Liam refletiu sobre como era incomum uma princesa querer servi-lo voluntariamente. O dragão dentro dele comentou que isso não era estranho, considerando o incrível poder que Liam agora possuía. De repente, Liam avistou fumaça subindo da direção da vila em construção. Sem hesitação, ele usou um feitiço de teletransporte para se apressar até a cena. Quando chegou, encontrou a vila em ruínas. Duas fadas se aproximaram dele, seus rostos cheios de preocupação. Uma delas explicou que lobisomens haviam atacado, destruindo tudo em seu caminho. Momentos depois, os lobisomens apareceram, rosnando enquanto confrontavam Liam. Seu líder deu um passo à frente, rosnando que aquela terra era sagrada e que as fadas não tinham o direito de viver ali. Liam então se aproximou do líder, sugerindo calmamente que conversassem, mas o lobisomem o ignorou e atacou sem aviso. Liam bloqueou rapidamente o golpe e desapareceu, reaparecendo atrás do lobisomem e atingindo-o com um feitiço que o deixou ferido. Em vez de finalizar o lobisomem, Liam usou um feitiço de cura, surpreendendo a todos. Ele então revelou o bebê dragão que estava protegendo, deixando os lobisomens chocados. Liam perguntou ao líder se eles tinham laços com os dragões e explicou que aquela terra estava sob a proteção dos dragões. Acrescentou que as fadas serviam aos dragões e que, como ele carregava seu poder, agora também o serviam.
O líder dos lobisomens, percebendo seu erro, abaixou a cabeça em arrependimento. Hyna o tranquilizou e sugeriu que ele e seu clã formassem um contrato para servir a Liam, assim como as fadas haviam feito. Liam então sorriu e se apresentou como Liam Hayden. O líder dos lobisomens perguntou se Liam poderia fazer por eles o que havia feito pelas fadas. Liam assentiu, explicando que, como eles já haviam servido aos dragões antes, ele lhes concederia a mesma proteção. Liam então lançou o feitiço, transformando os lobisomens em uma nova forma. Para sua surpresa, o primeiro lobisomem a se transformar de volta era uma fêmea surpreendentemente bela. No dia seguinte, Liam passeava pela cidade e observava os lobisomens ajudando na reconstrução das casas. Um deles, chamado Chris, correu animadamente até ele, abraçando-o com força e anunciando entusiasmado que estavam seguindo suas ordens para reparar os danos. Liam lembrou a ela que eles haviam causado a destruição em primeiro lugar, então Chris se desculpou. No entanto, Liam a tranquilizou, dizendo que não havia problema, já que agora estavam trabalhando para reparar seus erros. Ele então olhou para um dos edifícios danificados e comentou que gostaria de ter um feitiço para torná-lo indestrutível, para que não quebrasse novamente. O dragão dentro dele sugeriu que ele poderia criar um feitiço assim. Liam ficou surpreso e perguntou como poderia fazer isso. O dragão explicou que ele precisava visualizar o processo de construção em detalhes, passo a passo, e usar sua magia de acordo com isso. Levando o conselho a sério, Liam visualizou cuidadosamente o processo, planejou tudo em sua mente e lançou o feitiço. Para testar, pediu a Chris que tentasse quebrar uma viga de madeira. Chris socou a viga, quebrando-a em duas, mas, para seu choque, ela instantaneamente se restaurou ao seu estado original. Ela ficou impressionada com a eficácia do feitiço. Mais tarde, Liam foi para uma área remota para praticar novos feitiços, refletindo sobre as melhorias significativas que havia feito. O dragão então o encorajou a continuar desenvolvendo suas habilidades e sugeriu que, quando fundasse uma grande nação, poderia criar feitiços únicos adaptados às suas necessidades. Liam concordou, sentindo-se animado com a perspectiva de criar feitiços do zero e dominar seu uso. Logo, Hyna se aproximou de Liam e o informou que um grupo de humanos estava à procura das fadas. Liam rapidamente se dirigiu à floresta, onde encontrou guerreiros perseguindo as fadas. Ele avançou e advertiu os guerreiros para saírem daquela terra sagrada. Eles ignoraram seu aviso e exigiram que ele saísse do caminho. Em resposta, Liam lançou uma barragem de mísseis flamejantes, alertando que aquela era a última chance deles para recuar. Sem se intimidar, um dos guerreiros avançou contra ele a cavalo. Liam desapareceu e reapareceu atrás do cavaleiro, atingindo-o com tanta força que o guerreiro foi arremessado de seu cavalo. Ele então fez o mesmo com todos os outros, e o último guerreiro restante foi atingido com tanta força que seu capacete voou enquanto ele caía no chão. Liam então alertou o grupo com severidade para nunca mais pisar naquela terra sagrada novamente. Voltando para a vila, Liam foi calorosamente recebido por Hyna, que correu até ele, preocupada com seu bem-estar. Ele a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem e que a situação havia sido resolvida. Hyna então informou que as fadas que haviam fugido de suas casas por causa dos guardas agora haviam jurado lealdade a ele. Ouvindo isso, Liam lançou um feitiço sobre as fadas, transformando cada uma delas em elfas. Mais tarde naquela noite, Liam reuniu Scarlet, Rhaena e Chris em sua casa para discutir os eventos recentes. Ele apresentou o capacete que havia tomado dos guerreiros e perguntou se alguém o reconhecia. Scarlet examinou o artefato e explicou que ele pertencia à Terra de Bay, uma região vizinha próxima à Terra Prometida. Ela alertou Liam que muitos territórios vizinhos cobiçavam a Terra Prometida e que este capacete provavelmente era uma evidência de seu crescente interesse. Liam percebeu a urgência de construir uma nação para garantir suas terras. Scarlet lembrou-lhe que uma nação precisava de 3 elementos-chave para ter sucesso: terra, povo e autoridade. Ela garantiu que eles já tinham a terra e que a notícia de seus feitos naturalmente atrairia uma população leal. Liam reconheceu isso, mas apontou a necessidade de um exército para estabelecer autoridade e defender sua nova nação. Chris avançou, prometendo que ela e os lobisomens cuidariam da defesa, pedindo para que ele não se preocupasse. No dia seguinte, um emissário da terra de Bay chegou trazendo uma mensagem de seu príncipe. O príncipe propôs uma aliança e um casamento entre Liam e a princesa Scarlet. Recordando as dicas anteriores do dragão sobre a conexão de Scarlet com os dragões, Liam ficou desconfiado. Ele perguntou ao emissário se ele já havia encontrado Scarlet antes, e o emissário confirmou que já a havia encontrado várias vezes, surpreendendo Liam.
Suas suspeitas aumentaram, mas ele escolheu mantê-las para si por enquanto. Usando um feitiço telepático para falar em particular com Scarlett, Liam buscou seu conselho sobre como responder à proposta. Scarlett o incentivou com confiança a aceitar, explicando que, independentemente das verdadeiras intenções do príncipe, a aliança lhes daria um tempo valioso e traria benefícios estratégicos significativos. Liam então se voltou para o emissário e aceitou a proposta, mas com a condição de que ele teria 1 ano para preparar a terra para ser digna da princesa. O emissário concordou e partiu. Enquanto Liam observava partir, o dragão dentro dele comentou que essa aliança exigiria um esforço e uma preparação significativos. Mas, apesar disso, Liam sentiu um enorme orgulho e felicidade por seu progresso rumo ao estabelecimento da nação dos seus sonhos. Liam então chegou ao reino, esperando que seu duplicado se encontrasse com ele. Juntos, eles desapareceram, teleportando-se diretamente para a residência de Scarlett. Liam explicou que havia enviado seu duplicado antes com Scarlett, permitindo-lhe usá-lo como um farol para chegar facilmente à casa dela. Uma vez lá, ele dispensou o duplicado, instruindo-o a desaparecer. Scarlett então se aproximou de Liam, perguntando se ele era o verdadeiro ou apenas outro duplicado. Mas Liam a tranquilizou, garantindo que era realmente ele e aproveitou para elogiar a beleza de sua residência. Ele então expressou interesse em explorar o reino, já que era sua primeira visita. Scarlett, no entanto, lembrou-lhe de seu status como líder de uma nação, alertando-o contra andar por aí descuidadamente. Ela então o convidou para tomar chá, garantindo que sua visita começasse com a devida hospitalidade. Enquanto estava dentro da residência, Liam de repente sentiu a presença do espírito do dragão na área. Intrigado, ele perguntou ao dragão dentro dele se estava conectado a esse lugar. O dragão confirmou que algo nas proximidades estava ligado a ele. Ficando mais curioso, Liam questionou Scarlett sobre essa conexão. Scarlett admitiu sua existência e o levou até uma estátua de dragão guardada dentro da propriedade. Ela explicou que a estátua era um artefato valioso, passado por gerações em sua família. Liam comentou que podia sentir uma energia poderosa irradiando dela. O dragão dentro de Liam então o instruiu a se fundir com a estátua. Surpreso com isso, Liam lançou um feitiço sobre o artefato, desencadeando uma onda de energia que fez com que ele se fundisse com o corpo de Scarlett. Scarlett, dominada pelo poder repentino, instintivamente liberou um golpe de treinamento no ar antes de desabar no chão, visivelmente exausta. A estátua logo reapareceu de seu corpo, sua energia contida, e Scarlett admitiu que havia gasto todas as suas forças no processo. O dragão dentro de Liam então revelou que a estátua era uma de suas criações, feita para permitir que os humanos acessassem uma fração de seu poder. Liam perguntou a Scarlett se a fusão lhe concederá a habilidade de usar a força do dragão. Scarlett confirmou isso, observando que, durante a breve fusão, ela havia sido capaz de realizar feitiços semelhantes aos de Liam, embora isso a tivesse deixado completamente esgotada. O dragão então explicou que havia 3 tipos de estátuas, sendo a dourada a mais poderosa. No entanto, as outras haviam sido perdidas em batalhas passadas. Liam declarou ousadamente que eles criariam novas, alegando que sabia mais sobre o processo do que qualquer outra pessoa. Ele então perguntou a Scarlett quais eram os materiais específicos necessários para fabricar uma nova estátua de dragão. Usando seus feitiços e habilidades alquímicas, Liam conseguiu criar outra estátua e a entregou a Scarlett, instruindo-a a derramar seu sangue sobre ela. Quando ela fez isso, a estátua se fundiu tanto com ela quanto com o dragão, concedendo a Scarlett acesso aos seus poderes. Dessa vez, ela invocou uma flecha sagrada que atingiu com uma força imensa, mas a deixou ilesa. Ela ficou maravilhada com o escudo protetor, comparando-o a uma entidade viva. Liam então abençoou a estátua com um feitiço e a nomeou Ares, padroeiro da batalha. Scarlett testou suas novas habilidades novamente, invocando uma lança sagrada que cortou árvores com facilidade. Ela ficou impressionada com a força extraordinária que agora possuía. O dragão então revelou a Liam que um poder semelhante havia sido concedido a outro seguidor no passado. Liam perguntou se o dragão estava se referindo ao dragão negro Raiden, e o dragão confirmou. Intrigado, Liam perguntou se poderia tentar o processo ele mesmo, e o dragão o encorajou a prosseguir. Liam se aproximou do Raiden negro, um dragão enorme e imponente que se movia livremente. Seguindo o mesmo processo, ele derramou sangue sobre o Raiden e usou o feitiço de fusão. A energia do dragão se fundiu com Liam, concedendo-lhe uma força incrível. Ele então desencadeou uma barragem de ataques de mísseis poderosos antes que os dragões se separassem dele, deixando Liam desabar no chão, completamente esgotado. Scarlett rapidamente correu até ele,
e Liam a tranquilizou, garantindo que estava bem, embora admitisse que havia perdido suas forças. O dragão então informou a Liam que ele era apenas a terceira pessoa na história a sobreviver a esse processo. Chocado com a revelação, Liam admitiu que não havia percebido o quão perigoso isso era. O dragão, no entanto, disse-lhe para dominar o processo, insinuando que, com tal poder à sua disposição, o mundo inteiro poderia um dia ser dele. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. No dia seguinte, após absorver as pedras de mana, Liam recuperou sua força e perguntou se poderia pegar emprestado temporariamente o guardião Raiden. Scarlet concordou e acrescentou que ele tinha esse direito e que, de fato, deveria ficar com o dragão. Grato, Liam guardou o dragão em sua caixa de itens e maravilhou-se com seu realismo impressionante, enquanto Raiden mentalmente concordava, insistindo que ele não deveria. Liam então informou a princesa que voltaria para a vila, enquanto ela permaneceria na capital real para acompanhar os eventos que se desenrolavam na Terra Prometida. Logo depois, Liam usou o mesmo feitiço para se teletransportar de volta para a vila e usou o mesmo feitiço para enviar Scarlet de volta à capital. Lá, as pessoas trabalhavam incansavelmente, sorrisos estampados em seus rostos. Quando a primeira fase da construção da vila foi concluída, Hannah disse a Liam que os Trolls eram criaturas de 3 metros de altura, feitas de puro músculo, que viviam nas proximidades. Liam se lembrou de ter ouvido que os temperamentos dos Trolls variavam amplamente. Eles poderiam ser tão gentis quanto cordeiros ou tão brutalmente violentos quanto o inferno. Infelizmente, segundo a fada, essas bestas em particular eram totalmente hostis, com os humanos avançando implacavelmente sobre seu território. Então, Liam imaginou que, se a luta começasse, seria um verdadeiro pesadelo, enquanto Hannah refletia sobre persuadir os Trolls a se aliarem a ele na guerra. Finalmente, Liam perguntou sobre a localização dos monstros. Depois disso, ele apareceu em uma terra árida e aparentemente sem vida, um contraste gritante com o solo fértil que outrora existira ali. Pegando uma pedra de minério de ferro do chão, ele examinou a área, percebendo a escassez de vegetação, mas observando que a região estava repleta de tesouros ocultos. Nesse exato momento, Trolls emergiram diante do garoto, exigindo saber o que ele estava fazendo ali. Então, Liam explicou que estava no processo de construir uma nação e procurava recrutá-los, mas o líder dos monstros considerava os humanos indignos de confiança e rapidamente rejeitou a proposta. Liam implorou por sua confiança, jurando que não faria mal a ninguém e apontando que fadas e lobisomens já haviam se juntado à sua causa. Impassível diante do apelo de Liam, a enorme criatura bateu seu porrete no chão, cavando uma pequena cratera que quase pôs fim à vida de Liam, se ele não tivesse conseguido escapar a tempo. O Troll persistiu, lançando vários golpes selvagens que forçaram o mago a fugir como um rato, enquanto ele desesperadamente contemplava como reverter a situação. Especialmente considerando que esse Troll era tão formidável quanto diziam as lendas, qualquer hesitação poderia significar sua ruína. Enquanto Liam desviava de mais um ataque, descobriu que suas pernas estavam presas em uma fenda profunda. Com um sorriso malicioso estampado no rosto do monstro, Liam suspeitou que havia sido deliberadamente atraído para essa armadilha. Quando o Troll ergueu seu porrete e golpeou com força, todos assumiram que a batalha havia terminado. Notavelmente, Liam irrompeu debaixo dos escombros com sua armadura mágica do guardião Raiden ainda intacta. Atônito, o Troll percebeu, incrédulo, que não havia causado nenhum dano ao seu oponente. No entanto, a situação era ainda mais profunda. Observando o caos, o chefe dos Trolls notou que, em seu golpe excessivamente zeloso contra o garoto, havia ferido inadvertidamente seus próprios aliados. Mais tarde, Liam confessou que intencionalmente não havia desviado do golpe final para evitar que o chefe atingisse seus companheiros. Normalmente incapaz de invocar tal variedade de feitiços, ele havia confiado em sua armadura mágica para amplificar seu poder e gerar ilusões adicionais para proteger os outros Trolls. Ao ouvir isso, o chefe reconheceu que aquela criança era surpreendentemente bondosa, um contraste gritante com suas suposições iniciais. Consequentemente, ele prometeu ouvir o que Liam tinha a dizer. Da mesma forma, Liam começou a suspeitar que esses Trolls poderiam não ser tão selvagens quanto Hannah os havia retratado. Na verdade, poderiam ser exatamente o oposto. Mesmo assim, o chefe exigiu saber o que o garoto pretendia com eles. Liam então explicou o processo de construção da vila, destacando como o envolvimento dos Trolls era vital por vários motivos.
Ele argumentou que os humanos provavelmente invadiriam a Terra, se os Trolls permanecessem isolados, estariam vulneráveis a ataques e, no final, condenados na guerra. E, francamente, Liam não queria esse resultado. Consequentemente, o chefe concordou em inspecionar a vila antes de tomar qualquer decisão, levando Liam até lhe transportar todos para lá. Transportados por meios mágicos, os monstros ficaram completamente surpresos, pois nunca haviam testemunhado nada parecido antes. De repente, Chris apareceu, apontando um dedo acusador para o chefe dos Trolls e exigindo saber o que aquele bruto estava fazendo ali. Reconhecendo que estava diante da infame mulher javali, o chefe se preparou. Chris, fervendo de fúria por causa do apelido ridículo, lançou um chute voador rápido que fez o enorme Troll desabar no chão instantaneamente. Preocupado e incerto sobre o que fazer a seguir, Liam perguntou sobre a conexão entre a loba e aquele homem. Mas Chris não soube oferecer uma explicação. Desde que conheceu aquele Troll, ela o achava tão irritante que todo encontro inevitavelmente se transformava em uma briga não provocada. Na verdade, ao contabilizar todas as suas lutas, revelou-se um placar de 307 vitórias e 378 derrotas para Chris. Naturalmente, ela estava desesperada para entender como aquele gigante poderia colapsar tão facilmente quando antes parecia muito mais resistente. Liam então esclareceu que o Troll não havia enfraquecido. Em vez disso, a loba havia se tornado significativamente mais forte após selar o pacto de familiar. Ao ouvir isso, a garota se gabou de que, essencialmente, havia se tornado a última bolacha do pacote da noite para o dia e jurou nunca mais perder para um monte de músculos ambulante nessas circunstâncias novamente. Além disso, ela sugeriu que o chefe dos Trolls também deveria forjar um contrato de familiar com um mago humano para evoluir. Segundo ela, como ele havia perdido esse duelo, o grandalhão lhe devia um favor e esse favor seria iniciar o pacto. Com o Troll aceitando os termos, Liam deu início ao processo e o batizou de Guy. Uma vez concluído, Guy adotou uma forma mais humanizada. Embora seu tamanho tenha diminuído, seu poder interno aumentou drasticamente. Aproveitando o momento equilibrado, Chris não perdeu tempo e mergulhou direto para a segunda rodada. Desta vez, no entanto, Guy demonstrou reflexos impressionantes e se defendeu com precisão magistral, provando que um único soco poderia literalmente enterrar um adversário sob a terra. Mesmo sendo apenas um duelo casual entre os dois, Liam percebeu que havia se transformado em uma batalha de alto nível. Os companheiros de Guy assistiam maravilhados enquanto seu líder ficava ainda mais forte do que antes, saudando-o como um lendário gigas à evolução natural dos Trolls. Diante disso, Liam prometeu estender a mesma transformação para todos os novos companheiros. À medida que transformava os Trolls em gigas, ele comemorava o fato de ter conquistado aliados formidáveis para a proteção da vila. Além disso, essa espécie se mostrou incrivelmente eficaz no trabalho manual, como evidenciado quando começaram a ajudar na extração de pedras pesadas. Da mesma forma, Chris tentou ajudar no trabalho, mas, sem a força deles, logo ficou evidente, pois a garota lobo lutava para mover uma sacola carregada com uma enorme rocha. Guy insistiu para que ela pegasse leve e insistiu em lidar com o trabalho pesado até que Chris quase foi esmagada pela própria pedra que estava puxando. O Gaz deu uma mão para aliviar seu fardo, apenas para ela se levantar, bufar e declarar que ele não deveria pensar que havia vencido só por causa disso, antes de sair furiosa de vergonha. Mais tarde, depois de transportar uma grande carga de pedra de volta para a vila, o chefe Troll perguntou o que Liam planejava fazer com tudo aquilo. Então Liam explicou que pretendia extrair metais das pedras invocando o Gnome e Salamander para aquecer e derreter as rochas em uma forja, separando os metais. Uma vez concluído, o nobre obteve porções de ouro, cobre e prata, mas principalmente uma quantidade substancial de ferro. Infelizmente, além desses, quase nenhum mitril de alta qualidade foi extraído. Hayden esclareceu que mitril é um metal extremamente raro no mundo humano e quase impossível de se encontrar. Mesmo assim, Liam permaneceu frustrado, esperando encontrar um pouco mais desse material na pedreira dos Trolls para a produção de armaduras e máscaras mágicas. No entanto, como não havia o suficiente para fabricar armaduras poderosas, Liam anunciou que poderia tentar outros métodos, embora Hayden tenha sido rápido em alertar que tais esforços estavam fadados ao fracasso. De qualquer forma, Liam não via o fracasso como um desastre, uma postura que provocou uma gargalhada do dragão, que zombou da visão despreocupada do jovem. Para ele, falhar não era nem uma perda total nem uma vitória absoluta. Segundo Liam, era mais ou menos assim que ele via a magia: você tem que continuar tentando até dominar a técnica. Com essa mentalidade, Liam fez Salamander derreter o ferro e instruiu Guy a moldar um molde para despejar o metal fundido.
Quando tudo estava pronto, ele canalizou o poder de Raiden através do molde. Lembrando-se de como a armadura de Scarlet havia se tornado muito mais forte depois de receber um nome, Liam imaginou que poderia repetir o processo com uma armadura de ferro. Antes de encantá-la, ele a chamou de Apolo, que significa Sol, acreditando que nomeá-la para combinar com o molde daria à vestimenta um poder ainda maior. Por acaso, Liam usou a mesma estratégia de nomeação para todos na vila, dando a cada um nome que combinava com sua essência. E foi notável observar como todos evoluíram de acordo com os nomes que receberam. No final, Liam conseguiu produzir uma armadura mágica de ferro, e até mesmo Raiden teve que admitir que a ideia de Liam era brilhante e que ele havia realizado totalmente sua intenção. Sem dúvida, Liam proporcionava interminável diversão na vida do dragão. No final da tarde, Liam quebrou a cabeça procurando novos nomes para fortalecer mais armaduras, já que não poderia repetir o mesmo. Raiden então comentou que nomear coisas era um truque primitivo que qualquer humano poderia fazer, e Liam concordou que era exatamente por ser tão básico que sua magia diminuía quando usada em excesso. No dia seguinte, depois de um grande esforço mental, ele conseguiu forjar mais 15 armaduras, distribuindo-as igualmente para 5 elfos, 5 lobisomens e 5 gigas. Durante a primeira sessão de treinamento com essas novas armaduras, Guy e Chris começaram a brigar de novo, e Liam achou divertido colocá-los no mesmo grupo, já que estavam tão obcecados um pelo outro. Talvez uma pequena competição amigável entre eles despertasse o tipo de rivalidade interna que melhoraria os resultados da missão. No entanto, a tensão aumentou quando um grupo de humanos a cavalo apareceu, seus sorrisos maliciosos se alargando ao avistarem os elfos. Sem perder um momento, os humanos decidiram persegui-los, aparentemente ansiosos para capturar tudo para o mercado negro. Mas Rena permaneceu fria como um pepino e sussurrou algo no ouvido de Mina. Percebendo a dica, Mina se aproximou lentamente dos homens. Eles presumiram que a elfa estava se rendendo voluntariamente até que ela esmagou o rosto do líder com um soco e rapidamente derrubou vários de seus capangas. Liam observou a cena com orgulho, lembrando-se de como os elfos costumavam ser indefesos. Agora, com muitos deles vestindo as armaduras que ele havia criado, podiam se defender de ameaças. Nesse momento, o líder dos bandidos se aproximou furtivamente de Liam e pressionou uma faca contra sua garganta. Guy, Chris e Rena suspiraram aliviados coletivamente, felizes que fosse Liam quem havia sido feito refém. O bandido rugiu sua seriedade, confuso com a reação dessas criaturas até que Liam lançou um míssil de energia diretamente na garganta do homem, eliminando-o na hora. Aterrorizados com tal poder bruto, os humanos restantes fugiram desesperadamente. Após a vitória, Liam entrou no outro mundo e realizou uma invocação em massa de Celsius, ordenando-lhes que expulsassem a água do mar da caixa de itens, separassem a água doce do sal e devolvessem ambos para a caixa. Os elementais entenderam o comando e executaram o processo, aumentando o suprimento de água da vila para os novos moradores. Enquanto isso, o primeiro Vindan que havia evoluído para Celsius agradeceu ao seu mestre por tudo o que ele havia feito. Seu reino havia se expandido tanto que ela até aprendeu a possuir objetos humanos, mas se preocupava em levar uma bronca do Rei dos Espíritos se usasse essa habilidade em excesso. Liam ficou surpreso ao saber que tal rei existia e ficou curioso para entender o que o elemental queria dizer com possuir objetos. Ela explicou que um espírito de nível médio aprende a possuir coisas, e é por isso que tantos equipamentos são habitados por poderes espirituais. Com isso em mente, Liam formou um pacto com Celsius e a chamou de Celsius Zero. Após a transformação, o mago criou outro traje de armadura e fez com que Celsius o possuísse. No final, o processo foi um sucesso, enchendo Liam de orgulho. Mais tarde, ao distribuir as armaduras espirituais para seus principais aliados, Liam ficou ainda mais animado ao ver que agora eles podiam lançar feitiços. O trio ficou encantado com a nova força, embora Chris e Rena estivessem exaustos pelo alto consumo de mana. Apesar de sua própria fadiga, Guy usou todo o seu poder para proteger as pessoas, levando os outros dois a jurar o mesmo. Em meio a tudo isso, Liam contemplou o incrível potencial de produzir em massa mais armaduras possuídas por espíritos de nível médio, acreditando que isso proporcionaria a força necessária para proteger a nação. No entanto, Raiden achava que Liam era extremamente ingênuo. Afinal, se essas 3 espécies superiores estivessem equipadas com as novas armaduras mágicas, coletivamente empunhariam o poder de um exército inteiro, capaz de derrubar outra nação. E um poder tão imenso poderia ser catastrófico se caísse em mãos erradas. Obrigado por assistir. Deixe o like e inscreva-se para não perder a próxima parte.